Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio do nosso projeto Nutrição, Inclusão e Saúde, aqui no canal do IFCE. O tema de hoje é carboidratos e exercício. Nós vamos dar algumas dicas simples para que você possa utilizar o carboidrato para melhor performance no seu treinamento. Vamos lá? Primeiro de tudo, nós precisamos saber que a nossa célula, ela produz uma moeda de energia. Essa moeda de energia, ela é chamada de ATP, adenosina trifosfato. Isso é feito em uma organela que é chamada de mitocôndria, que a gente vê aqui, e a mitocôndria é a nossa usina de produção de energia. Quando nós consumimos gordura, quando nós consumimos carboidrato, que é o objeto do nosso episódio, nós levamos estruturas químicas para dentro da mitocôndria e lá na mitocôndria, aqui, nós vamos, ao final, produzir ATP, que nós também chamamos, conceituamos isso de respiração celular. O ATP, ele é a moeda de energia que vai fazer funcionar todas as células do nosso corpo. Veja que na quebra do ATP, nós produzimos um outro tipo de energia, sendo ela mecânica, térmica, química, de uma forma geral, para que essas reações como a frequência cardíaca possa ser mantida, a contração muscular possa ser mantida, o impulso nervoso para que a gente possa pensar no que eu estou falando agora, também é necessário ATP. As células endócrinas para a produção e secreção de hormônios também precisa de ATP. O funcionamento do trato gastrointestinal também precisa de energia. O nosso corpo ele não trabalha de graça. E aí nós temos o ATP como uma molécula, uma estrutura química, e essa estrutura química, quando ela tem partes da sua estrutura, que nós chamamos aqui de fosfato inorgânico, e ele é quebrado, justamente essa molécula da ponta da estrutura do ATP, nós liberamos aí energia. Mas, para que esse ATP, depois de formado, possa ter na sua composição, o seu papel final, que é liberar energia, produzir essas respostas de trabalho, nós precisamos de um mineral. Esse mineral, ele é o magnésio. O magnésio, para quem não sabe, é um mineral importante em mais de 300 reações do nosso corpo. Consumir alimentos ricos em magnésio é muito bom para que essas reações elas possam acontecer de forma positiva. E o magnésio, na estrutura do ATP, que é a adenosina trifosfato, ele estabiliza a molécula para que esse fosfato, que é a energia, possa ser liberado. E aí nós temos um alimento muito interessante que você pode colocar em preparações, numa vitamina de fruta, no próprio iogurte. Sempre que for comprar iogurte, compre o iogurte fermentado, tá? Que é o melácio de cana. O melácio de cana, em 41 ml do melácio de cana, nós temos 100 miligramas de magnésio. Então, o melácio de cana é uma rica fonte, fora os vegetais verdes, uma rica fonte de magnésio. Consuma vegetais verdes, consuma alimentos saudáveis. E aí você tem que o exercício físico, ele vai favorecer de forma plena o nosso organismo, tanto na modulação do tecido adiposo, fazendo ali o controle do peso corporal, as funções respiratórias e cardíacas. O exercício, ele modula as respostas de irrigação do coração, das melhores trocas gasosas, que isso é importante lá para a nossa mitocôndria. Também melhoram as concentrações da LDL, HDL, dos triglicerídeos, da coagulação sanguínea, da pressão sanguínea, pressão arterial, como nós conhecemos. Tudo isso, o exercício ele é muito benéfico. No sistema nervoso central, nós temos várias funções positivas que o exercício ele beneficia ao nosso corpo. Isso nós fazemos uma correlação com o uso de um substrato energético, que é o carboidrato, para melhorar a nossa performance no exercício. E aqui nós temos os carboidratos como uma das principais fontes, e aí a gente tem os alimentos que fornecem essas estruturas que são as moléculas de glicose, para que nós tenhamos ali o funcionamento na mitocôndria e a produção de ATP. Então, os carboidratos, eles são fonte energética,
para o sistema nervoso central, reserva energética, nós armazenamos carboidrato na forma de glicogênio lá no fígado e glicogênio no nosso músculo esquelético para a contração muscular, para a manutenção da glicemia, como componente estrutural das membranas biológicas, tem o efeito poupador das proteínas. A estrutura corporal ela é formada pelas proteínas. Então, nós precisamos preservar essas proteínas corporais. O carboidrato, ele poupa as proteínas do nosso organismo, justamente para que elas não sejam mobilizadas, elas não sejam utilizadas para produzir glicose. E o excesso de carboidrato, e aí a gente faz uma pontuação sobre a utilização de refinados, o açúcar simples colocado, acrescentado, açúcar de adição que estão nos produtos industrializados, eles aumentam muito a produção de gordura corporal, aumentam o peso. Consumir carboidrato demais pode elevar o peso. Mas quando nós falamos de treinamento, de exercício, nós fazemos aqui uma interrogação. Qual tipo de carboidrato consumir? São carboidratos simples ou complexos, líquido ou sólido, de índice glicêmico alto, baixo ou moderado? Tudo isso tem uma repercussão na sua performance. E aqui a gente traz esse gráfico bem simples para que você possa entender. Quando nós vamos começar a treinar, o que nós precisamos procurar nos rótulos, nos alimentos, e nós vamos aqui conversar em outros episódios, são carboidratos de baixo índice glicêmico. Quando eu estou numa prova de corrida, 10 quilômetros, 15 quilômetros, estou pedalando, durante a prova, depois de 30, 40 minutos, eu posso consumir carboidratos de índice glicêmico moderado, e quando eu termino o treinamento, eu preciso recuperar o glicogênio. Lembra do glicogênio? É uma reserva de carboidrato lá no fígado e no músculo. Eu posso fazer utilização de carboidratos de alto índice glicêmico. Isso é importante porque o nosso corpo ele não trabalha de graça e aí eu preciso ter substratos energéticos para a produção de ATP, lembra lá atrás que nós falamos, e que eu preciso também de magnésio através dos alimentos para fazer esse funcionamento e essa liberação de energia para a contração muscular. E aí você tem alguns aspectos da questão da digestão. Todo esse carboidrato, ele começa a ser digerido na boca, através do processo de mastigação, ele vai para o estômago, onde não há produção de digestão, porque no ambiente do estômago é um ambiente ácido, esse bolo alimentar ele passa para o intestino, e no intestino nós vamos ter a finalização da digestão dos carboidratos. Eles são absorvidos, todos os carboidratos que nós consumimos, o pão, a bolacha, a massa, a farinha, a batata doce, a batata inglesa, a macaxeira, todos esses, o feijão, todos esses carboidratos, eles vão, primeiramente, quando absorvidos para o fígado, e do fígado eles vão ser distribuídos para todo o corpo. Nós precisamos de carboidrato para a manutenção das funções vitais do sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central ele não utiliza outro nutriente para produzir memória no que vocês estão pensando, no que eu estou falando agora. Vocês estão consumindo glicose nesse exato momento para poder interpretar tudo isso que a Dani está traduzindo para vocês. Vocês estão usando o combustível que vocês consumiram no alimento, né, na refeição que vocês fizeram. Os carboidratos, qual a fundamentação ou evidência para a suplementação de carboidrato? Para o treinamento, é importante a gente ter sempre o substrato para produzir energia. O grande X da questão é que o carboidrato ele vai fazer o quê? Ele vai poupar as nossas reservas endógenas ou corporais e vai fazer com que a contração muscular ela possa acontecer. E aí eu trouxe exemplos de carboidratos, como a gente viu o gráfico, no pré-treino, durante o treino e no pós-treino. Esse carboidrato aqui ele é chamado de palatinose. Ele vem da beterraba, do açúcar da beterraba. Aqui eu fiz um trabalho com alunos, fazendo a ingestão de carboidratos e medindo a glicemia, que é o açúcar que está na nossa circulação. Essa glicemia, com a utilização da palatinose, manteve-se constante, ela não teve pico de elevação. Em todos os alunos que consumiram a palatinose, dentro da nossa experiência, eles não tiveram aumento da glicemia. Esse carboidrato, ele é um excelente carboidrato para fazer antes do treino. Você pode ter a palatinose.
Mas aí você vai dizer, Paulo, eu vi a palatinose numa loja X e vi que ela é muito cara. Existe um substituto que eu posso fazer antes do meu treino, antes de pedalar, antes de correr, ou mesmo para academia, se eu for treinar musculação 40 minutos, eu posso fazer alguma utilização de carboidrato se eu não tiver feito uma refeição? Pode. E aí nós temos a sugestão que é a maisena. A maisena tem o mesmo papel da palatinose. E você compra aí no supermercado por R$3, R$4, você vai tomar maisena por 2 meses. Você coloca uma concentração em 200 ml de água, você coloca uma colher rasa de maisena. E a maisena ela faz a mesma curva glicêmica da palatinose. Mas, Paulo, a maisena, ela é um alimento sem sabor, né? Aí, o que é que eu dou como sugestão? Apesar de não recomendar a utilização de produtos industrializados, mas aqui é só para modular o sabor. Você pode colocar aqui um pó, justamente para quando você for tomar um pouquinho, para dar o sabor. Ou então espremer limão, ou bater com uma fatia de abacaxi, com alimentos cítricos fica mais palatável. Se não, mistura 200 ml com uma colher rasa de sopa de maisena, 40 minutos antes do seu treino, toma e vai para o treino. Você vai ter uma performance muito melhor do que você possa imaginar. Por que não utilizar maltodestrina que é vendida em lojas bem barata, bem acessível? Porque a maltodestrina é um açúcar de alto índice glicêmico e ele vai dar um pico glicêmico com 20 minutos de consumo. E não é interessante porque vai cair a sua performance. A maltodestrina, ela é utilizada, é um açúcar, um oligosacarídeo, é um açúcar mais simples e de rápida absorção que vai elevar essa glicemia. Então, a maltodestrina ela pode ser utilizada no final do treinamento, dependendo do seu objetivo com a sua performance. Se é hipertrofia muscular, se é manutenção da recuperação de glicogênio. Então, a maltodestrina ela pode ser utilizada depois. Sempre numa concentração, numa quantidade também, né, que se você não tiver nutricionista, você pode, depois do treinamento, colocar um copo com uma vitamina e coloca uma colherzinha rasa de maltodestrina, que ali você já vai começar o processo de recuperação do glicogênio muscular. Aqui é uma tabela de orientação da quantidade de carboidrato que você deve utilizar, dependendo do nível de condicionamento físico que você tem. Indivíduos normais que treinam para condicionamento físico geral, você tem de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso por pessoa por dia. Então, você tem ali o consumo, né, em torno de 5 gramas por quilo de peso. Se você pesa 70 quilos, vezes 5 dá 350 gramas de carboidrato. Procurar sempre os carboidratos integrais, que é melhor, não dão pico insulínico e isso não vai fazer com que você produza mais gordura e acumule gordura corporal. Indivíduos com volume de treino moderado ou intenso, se você é um atleta de triatlon, se você é um atleta de natação, se você é um atleta de corrida, você já tem um aumento desse carboidrato de 5 a 8 gramas por quilo de peso por dia. E se você é um atleta nato, você faz essa atividade física, você tem aqui de 8 a 10 gramas por quilo de peso, chegando até 12 gramas. Mas isso se você treina 20 quilômetros por dia, se você corre 15 quilômetros por dia, se você faz musculação, se você realmente compete, aí a gente já tem um outro olhar diferente para essa performance de consumo de carboidrato. No mais, espero que você possa voltar ao episódio e aproveitar esse conteúdo e pôr em prática o consumo de carboidrato na produção de ATP, não esquecendo também do consumo de magnésio. Até mais no próximo episódio do nosso projeto Nutrição, Inclusão e Saúde.